Olha, o advogado do ex-deputado federal Daniel Silveira, Paulo Faria, concedeu entrevista ao jornal da Revista Oeste e voltou a criticar a atuação de Moraes à frente. O magistrado mantém seu cliente preso porque não respeita a legislação brasileira e esquarteja a Constituição Federal. O advogado declarou, abre aspas, Daniel cumpriu quase 30% da pena. O artigo 112 da Lei de Execução Penal determina o cumprimento de 25%. A PGR teria de fazer essa manifestação favorável. Moraes tem apenas de deferir, não tem de pensar, porque a lei manda. Não é o juiz quem manda, fecha aspas, foi o que declarou o advogado. Quero começar essa rodada com o professor Márcio Manuel. Professor, Moraes tem agido de forma imparcial nesse caso do julgamento e das ações, né, contra o ex-deputado federal Daniel Silveira? De forma alguma. Eu quero convidar o ouvinte, o telespectador, depois pega lá o que Daniel Silveira fez. Um belo dia, Daniel Silveira pegou uma câmera, colocou de frente e começou a atacar um por um, ia dizendo o nome e falando, inclusive das ministras. Observe o que ele falou para cada um deles. Termos que eu não ousaria dizer aqui numa televisão. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha da Aline, eu tenho vergonha da minha irmã, eu tenho vergonha das minhas sobrinhas, da minha neta que tem 10 anos, eu tenho vergonha. O que ele falou. E também o que ele falou para os ministros. As palavras duras, palavras de extremo rancor. Então você vê que ele ia falando e parece que ia caindo veneno do canto da boca dele. Então algo terrível, ficou barato para ele. E pode ter certeza, se a lei diz, aí o Telêmaco vai dizer que ele é do judiciário, eu não sou. Ele é advogado, ele tem acesso a isso. Se com 30% da pena, ou 33,33%, que é um terço fechadinho, né? É 25%, na verdade. 25%. Então 25% seria um quarto, positivo? Isso. Um quarto da pena. Você já faz jus a botar uma tornozeleira eletrônica, a ficar no semiaberto, de ficar durante o dia fora, ou trabalhando e dorme na prisão, ou fica durante o dia e vai fazer uma faculdade, se for o caso. Ele que é um cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, se não falha a memória, o Daniel Silveira. Então, se tudo isso está previsto na lei, eu não tenho dúvida, Aline, que Alexandre de Moraes, ele vai seguir, ele vai fazer o que está na lei. Então, eu respondendo a sua pergunta diretamente, ele não está sendo parcial, ele está sendo imparcial, eu vejo dessa forma. E o caso do Daniel Silveira é muito grave. Ele quebrou uma placa, botaram o nome de uma rua, de Marielle Franco. Ele falou que quebrou a placa. Mas ele não está sendo julgado por isso, né, professor? Não está. Eu concordo que isso é uma estupidez. Estupidez, não está. Não está sendo, claro. Tá vendo? Por isso que é bom falar com alguém do judiciário. Tem que se ater aos autos, né, mestre? Sim, nesse caso nós estamos falando do que ele fez em relação aos ministros. Da mesma forma, Aline, outras atitudes também, que não vou falar, vou seguir o Telêmaco, outras atitudes que ele cometeu, que eu não vou falar aqui, porque não faz parte desse processo. Mas o Alexandre de Moraes está correto, e se ele pode sim, semiaberto, tornozeleira, prisão domiciliar, se vai reter passaporte ou não, se está previsto na lei, isso vai ser feito. Muito bem, olha, nós estamos debatendo aqui a fala do advogado do ex-deputado federal Daniel Silveira, né? Ele que já foi fechado o caso dele, já concluiu. O que você quer dizer? Não, já foi condenado, já foi julgado. Já foi condenado, né? Tá não entra pena. mais recorrer, não entra mais nada. Agora é cumprir a pena. Está preso há 1 ano e meio, se não me falha a memória, 1 ano e meio. Sim, então nós estamos aqui debatendo a fala do advogado. Ele diz que o Alexandre de Moraes não está cumprindo o que a lei determina. Telêmaco, eu vou pedir uma palhinha para você, porque nós temos que entrar no intervalo já. Uma palhinha que a gente continua mais depois. Tá bom, vamos lá. O judiciário não faz lei, ele cumpre leis e deve zelar para que elas sejam cumpridas. Então nós temos um poder legislativo, nós escolhemos essas pessoas fazer o que nós queremos, as leis para nos representar, o que a gente acha que é melhor para a sociedade. Pagamos juízes, ministros, desembargadores para cumprir essa lei. Não está cumprindo. Eu discordo do professor, Alexandre de Moraes não é imparcial. Nós já vimos nesse caso um inquérito que foi instaurado violando o artigo 53 da Constituição, que é aquele que diz que o parlamentar ele é imune em quaisquer
quaisquer, está lá expresso, quaisquer das suas palavras, votos e opiniões, artigo 53 da Constituição. Quaisquer as esdrúxulas, que eu acho que foram esdrúxulas, as estúpidas, que eu acho que foi estúpido que ele disse, as que eu discordo, as que me incomodam, enfim, né? Eu acho que ele fez isso para aparecer, para polemizar e quiseram também, assim como estão fazendo com o de 8 de janeiro, dar um exemplo que nós não vamos aceitar isso. E para isso não aplica lei mais no Brasil, aplica aquilo que os ministros acham que tem que pagar. Lembrando que Daniel Silveira já teve um perdão presidencial, artigo 84 da Constituição, que eles tiveram o disparate de falar que é inconstitucional o perdão judicial, o mesmo que foi dado para César Battisti, um criminoso, confesso, homicida. Olha, nós vamos para o intervalo obrigatório agora. Não saia daí, já voltamos com esse tema. Muito bem, nós já estamos de volta e nós estamos aqui debatendo sobre as ações de Alexandre de Moraes com relação ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Quero deixar registrada aqui a participação do João Pedro. Ele diz assim: lei orgânica da magistratura está acima da Constituição Federal? Não. Aqui no Brasil, sim. Eu quero aqui devolver a palavra ao Telêmaco, mas antes perguntar a ele. Você disse que as ações são inconstitucionais, certo? Sim. Essas ações. Algumas ações na verdade, são. Muitas, né? O que acontece, Telêmaco, com tantas constatações, tanta gente afirmando que são inconstitucionais e às vezes até provando? Por que não acontece nada? O que pode acontecer? O que deveria acontecer? O que né? deveria acontecer? O que deveria acontecer? Se nós estivéssemos, eu costumo dizer, presidente não coloca senador, não coloca ministro no STF, ele indica. Quem sabatina e aprova são os senadores e quem também deveria tirar com os mecanismos que nós temos, né, de lei de responsabilidade, que não é necessariamente, né, cometer um crime, simplesmente descumprir uma lei como vem sendo cumprido é o suficiente para o impeachment de um presidente, de um ministro do STF, que é por isso que se fala tanto no seu impedimento, que é o que estão tentando fazer. Do mesmo jeito que estão querendo usar um exemplo, nós precisamos usar um exemplo. Nós não escolhemos eles para decidir por nós. Então o Senado tem que deixar de se acovardar e se posicionar e fazer justiça. É um processo que o ministro vai ter a chance de defender e talvez ele consiga provar a sua inocência, eu acredito que não, e ser julgado e responder pelos seus muitos crimes, que é o que nós vemos eles cometerem, não só ele, porque agora, segundo o senhor Luiz Roberto Barroso, o que Alexandre de Moraes faz, ele reflete o sentimento todos os ministros do STF. Então, ele tem cúmplices também, né? Então, todos eles, inclusive, deveriam responder se são todos, que eu discordo, que muitos já se manifestaram o contrário, mas é uma fala do senhor Luiz Roberto Barroso. Eu quero também comentar uma questão, professor, nós estamos falando aqui, que é a questão? Lei de execuções penais, artigo 112. Eu não concordo com a nossa lei de execuções penais, acho ela extremamente benevolente a criminosos, mas está lá, está escrito, tem que ser cumprido. 25% da pena não é subjetivo, tem que ser aplicado. Progressão de regime. Mas o que acontece? Pro crime do Silveira? Todos os crimes, inclusive crimes até o hediondos e inafiançáveis. E o STF decidiu que se estende a todos os casos. Mas o que acontece? O senhor mencionou a quantidade de presos, o senhor não chegou a falar isso, mas existe e eu quero falar isso para o nosso telespectador, trazer informação para você, de uma mentira que a gente ouve por causa de militante que defende bandido, e talvez o professor foi induzido nesse erro de achar que a gente tem um encarceramento em massa no Brasil. Não sei se era onde que o senhor queria chegar com 1 milhão de presos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não chega a 1 milhão. Cerca de 9% dos homicídios no Brasil, cerca da mesmo percentual de estupros, nós sabemos quem são. Isso significa que nos outros 91% nós nem sabemos quem são os homicidas, estupradores, pedófilos também. A estatística ainda é maior, porque é um crime que é muito escondido. Estima-se que 95% dos crimes de pedofilia nós não desvendamos a autoria. Supondo, e só supondo, e nós sabemos que não, até para essa mesma lei de execuções penais, que 100% daqueles que nós sabemos que mataram, que estupraram, estão presos, nós estamos falando que 9% dos homicidas, 9% dos estupradores e cerca de 5% dos pedófilos estão na cadeia. E tem gente, induz muitas pessoas honestas como professor em erro, dizendo que há um encarceramento em massa no Brasil. Há uma criminalidade, uma bandidolatria, há uma conivência com bandido no Brasil. Isso sim, porque se estivessem todos presos, homicidas, nós teríamos 10 vezes mais homicidas presos, 10 vezes mais estupradores, 20 vezes mais pedófilos presos. Então aí você vai questionar, não é 9%, tem número que fala que é 16%. Não interessa. Nós não temos pessoas na cadeia no nosso Brasil. Eu lembro quando eu minha tese de monografia, professor, muito romântico, recém-convertido ao cristianismo, né?
Eu virei um missionário em presídio. Minha tese de monografia era o processo de ressocialização. E graças a Deus fui orientado por um magistrado muito maduro, que falou, Telêmaco, larga dessa ingenuidade. Para ser preso no Brasil tem que ser muito bandido. Mas agora a gente sabe, você tem que ser muito bandido ou criticar o STF ou manifestar na porta de quartel. Muito é esse bem. caso para você ficar preso no Brasil. Professor. Bom, primeiro que eu não usei a palavra em massa nenhuma vez. Eu não usei que no Brasil a prisão em massa e Não nenhum disse que o senhor governo... usou. Eu só questionei se o senhor queria levar o raciocínio para isso, pela expressão do senhor. Não. Eu só disse, eu só estou contrariando o que você disse, que a esquerda passa a mão na cabeça de bandido. Isso não é verdade. Tanto que Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, houveram muitas prisões. Daí a ser em massa, não teria nem como estrutura carcerária para isso, nem presídio federal, nem estadual nas delegacias, só estadual, municipal não tem. Com relação ao cristianismo, você falou que converter ao cristianismo, mas você era o que? Era Ateu. Ateu? Ateu Positivo. e eleitor do PT. Não é porque... Brincando, tá? Não era eleitor do PT, não. Eu era muito influenciado por essas doutrinas não era só marxistas. para uma análise O jovem didática. revolucionário. Era só análise didática, porque tem gente que, quando falar do cristianismo, pensa que é só evangélico. O cristianismo tem 5 ramificações. Sim. O católico, o protestante, o ortodoxo, o anglicano, tem Sim. várias. Só para deixar claro. Então, para jogar uma pá de cal, 25%, cumpriu 25% da pena, faz jus Progressão, à automático progressão. da pena, É automático. isso? Só que o Alexandre de Moraes, ele fez um adicional. O Silveira, o Daniel Silveira, ele vai ter que afirmar, ele fez uma exigência, ele pode até fazer isso, o Alexandre de Moraes falou, só que ele vai ter que afirmar que vai mudar a postura radicalmente. Mas Não a lei não exige necessariamente isso dele. Aí, mais uma vez, o Alexandre de Moraes está ok. legislando. Ele acrescentou esse detalhe. Ele está legislando. vamos- Isso é legislar. Criar regras é legislar. Isso é prerrogativa exclusiva de nós parlamentares, que hoje eu sou um também. E deixa eu fazer uma... Precisamos mudar a pauta. Tá, mas eu tenho que corrigir uma informação. Bom. Como nós somos pela verdade, eu errei. Eu falei que o presidente Lula, na época, teria dado perdão para o César Batista. Não, ele negou a extradição, ok? Houve a tentativa, sim, a intenção de fazer, mas diante da repercussão negativa, apenas negou-se a extradição dele. Ele ficou aqui no Brasil, numa colônia Ao invés de ir férias. pra Itália. Ok. Exato. E quando foi lá, confessou seus crimes de Ok. homicídio.